Boa tarde, sejam bem-vindos à aula número 44 do programa Ergonomizando com Débora Dengo. Sejam bem-vindos. Hoje, uma das aulas mais aguardadas de Instagram, de YouTube, todo mundo me perguntando qual é a diferença entre AET, AEP e laudo ergonômico. Então, hoje, de uma vez por todas, vocês vão entender o que é cada um, o que é análise ergonômica do trabalho, o que é avaliação ergonômica preliminar, o que é laudo ergonômico e a diferença entre essas três avaliações, entre essas três análises, entre esses três documentos, tá? Então, fiquem aqui até o final e também no final da live eu vou fazer o sorteio do calçado de segurança da Cadesh da live passada, que eu não fiz. Então, eu vou fazer hoje no final dessa live. Então, para quem participou do sorteio, porque assistiu a aula de segunda-feira passada, vai participar, eu vou fazer o sorteio, tá bom? Antes de começar, me manda aí quem ainda tem dificuldades em diferenciar esses três laudos, essas três avaliações. Manda, eu tenho dificuldade, que eu quero saber quem são, ou quem sabe, quem tem uma clareza sobre essas três avaliações. Manda assim, eu sei, eu já entendi, que eu quero saber. E também me manda para eu saber quem é novato por aqui, quem é a primeira aula hoje que está assistindo. Quem é a primeira vez que está aqui, manda hashtag novato, hashtag novata. Quem já é das antigas, que já está aqui há várias lives, várias segunda-feiras, segundas às 5, manda aí hashtag veterano, hashtag veterana. E quem é meu aluno do MDD, manda aí hashtag sou MDD para eu saber, para eu saber quem que tá por aqui. Olha, o David é novato, seja bem-vindo. O Paulo já manda de cara, né? Hashtag velho. Esse Paulo é uma figura, eu tenho os melhores alunos. Gerson, aluno MDD. Oi, Paulo. Renata, tenho dificuldade. Paula, quero saber. Maravilha. Norma, veterana, Larissa MDD, Eliana MDD e mentoria, Martina aqui no Insta, Cíntia também, meus alunos, Suelen, Mauro, Thaís, hashtag novata, seja bem-vinda, Thaís. Quem mais é novato por aqui? Por enquanto, novato só... Opa, apareceu uma no YouTube. A Nair, seja bem-vinda também. Cristiane, veterana e aluna do MDD. Joel, tem MDD dinossauro. MDD dinossauro, mas é uma figura. Esses meus alunos me matam. MDD, Jaxa Duarte, seja bem-vinda. Novata. Tem de tudo aqui, né? Poliana, aluna, Mônica MDD também. Jason, do curso que iniciou ontem, da turma 22. Muito bom vê-los aqui também. Muito bom. Ranieri sempre presente pelo LinkedIn, já está por aqui. Bora lá então, sejam todos bem-vindos. Para quem está aqui pela segunda, terceira vez, bem-vindos novamente. E para quem já está aqui há mais tempo, né? Bora lá. Os novatos, toda segunda-feira às 5 nós fazemos live. Gente, então vamos lá. Por que falar desse tema? Gente, é uma confusão muito grande nessa diferenciação entre análise ergonômica do trabalho, avaliação ergonômica preliminar e laudo ergonômico. Então, assim, eu tive que fazer esse vídeo hoje, bem explicativo. Não é uma explicação de 2 minutos, porque eu quero que entre na cabeça de vocês, tá? Eu vou explicar o que é cada um e depois fazer um mix entre as diferenças de cada um para vocês entenderem, né? E o mais importante disso, pessoal, é porque quando o cliente nos solicita a meia cor do seu esmalte, obrigada, Mônica.
uma cor viva para dar uma alegria nessa semana. Pessoal, o mais importante é porque quando o cliente te solicita um orçamento, muitas vezes o cliente não sabe realmente o que ele quer ou o que ele precisa. Às vezes ele solicita um desses laudos que eu comentei. Muito comum eles solicitarem laudo ergonômico quando eles te ligam solicitando um orçamento ou te mandam um e-mail solicitando um orçamento. Solicitam laudo ergonômico para fazer laudo ergonômico, mas na verdade a gente vai conversando, entendendo que na verdade não é um laudo, é uma análise ergonômica que ele quis dizer. Só que a gente tem que entender que o nosso cliente, ele é leigo no assunto. E é justamente por isso que nós estamos aqui, né, para auxiliar o nosso cliente que é leigo no assunto. Então, nós não podemos ser leigos nisso, não é mesmo? Nós temos que conhecer com exatidão o que é cada programa, o que é cada documento, o que é cada uma dessas três análises, AET, AEP e laudo ergonômico, para quando o cliente chega solicitando um orçamento para nós podermos conseguirmos orientá-los de qual é o programa, o documento, análise ideal para a situação que ele tem hoje. Então, hoje vocês precisam sair dessa live, desta aula, com uma clareza do que são esses três programas, quando que se enquadra melhor um, melhor outro, para poder orientar o cliente. Porque muitas vezes o cliente solicita uma coisa e não é aquilo que realmente ele precisa, é o que ele acha que ele precisa, né? E o termo mais comum utilizado é laudo ergonômico, mas nem sempre é realmente um laudo que ele precisa, certo? Então hoje vocês vão aprender com profundidade isso, tá? Pessoal, pessoal que está no Insta, quem puder escrever o nome da live, o título da live de hoje, eu vou fixar o comentário da primeira pessoa que escreveu o tema da live, num comentário para eu fixar aqui. Então, escreve diferenças entre AET, AEP e laudo ergonômico para eu fixar aqui, por favor, tá? Bom, bora lá então. Vamos começar pelo mais. E o like, verdade, Newton? Obrigada por lembrar. E para quem está aqui no YouTube, hora do like passando. Então, antes de começar com o conteúdo, deixa o seu like. Se você não der o like, você é do YouTube, LinkedIn, Facebook, você que está no Instagram, mandar o coraçãozinho. Não vou começar o conteúdo enquanto você não der o like. Eu vou esperar todo mundo dar o like. Obrigada, Leonardo. Faltou a EP, Leonardo. Faltou a EP. É diferenças entre AET, AEP e laudo ergonômico. Obrigada, doutor Júnior. Vou fixar aqui do doutor Júnior. Obrigada, Mauro, que mandou também. Matina, obrigada. Muito, muito obrigada. Bora lá, então. Vamos começar. Vamos começar primeiro para o documento mais antigo, para análise mais antiga. Vou explicar o que é análise ergonômica do trabalho, depois avaliação ergonômica preliminar e depois laudo ergonômico, depois fazer um mix das três e explicar as diferenças de cada um. Oi, Andréia. Obrigada, pessoal. Obrigada, Andréia. Tudo bem, querida? Vamos lá. O que é análise ergonômica do trabalho? A análise ergonômica do trabalho é um estudo profundo, uma análise profunda das condições de trabalho dos trabalhadores. Então, vai avaliar postura, manuseio de carga, o dia a dia dos trabalhadores. E qual que é o objetivo da análise ergonômica? Identificar, diagnosticar os riscos ergonômicos, quantificar esses riscos sempre que possível. Tem alguns que a gente não consegue quantificar com precisão, para depois implementar, sugerir um plano de ação para a implementação das medidas de controle, das medidas de prevenção e das soluções ergonômicas. Então, resumindo, pessoal, esse é o objetivo de uma análise ergonômica do trabalho. Como é um estudo mais profundo das condições de trabalho, a gente avalia todas as situações de risco ergonômico, a gente aplica ferramentas ergonômicas, ISOs de ergonomia, checklists, metodologias, tá? Nacionais, internacionais,
normas ISOs, ABNT, NBRs, faz uma entrevista profunda, faz uma coleta muito bem feita, com várias variáveis lá no posto de trabalho, fotografa, faz foto, vídeo, tudo. Vai ficar gravado assim, tá, Lucinha? Então, esse é o objetivo da análise ergonômica e tudo que ela atende, tudo que faz parte dela, tá? Agora eu já vou pular para a avaliação ergonômica preliminar para você já mentalmente fazer uma comparação de vocês e depois eu vou fazer as minhas comparações. A avaliação ergonômica preliminar, e detalhe, né? Todos esses anos de análise de NR17, desde quando a primeira NR17 foi publicada, sempre foi obrigatório todas as empresas que possuem funcionários realizar o quê? Análise ergonômica do trabalho. Perfeito. Foi feito estudo, revisão das normas regulamentadoras, né? E foi atualizada a nova NR17. Foi publicada a nova NR17, dia 7 ou 8 de outubro deste ano, de 2021, e ela entra em vigor dia 3 de janeiro. Então, por enquanto, que está em vigor NR17 antiga, a primeira. A partir de 3 de janeiro, a nova NR17, que foi publicada oficialmente agora, início de outubro. Nessa nova NR17, o documento que passa a ser obrigatório para 100% das empresas que possuem funcionários é a avaliação ergonômica preliminar, que é quem? A AEP, tá? Avaliação ergonômica preliminar. O que é essa avaliação ergonômica preliminar? Ela é um estudo menos profundo. Eu falo menos profundo porque um dia eu falei mais superficial e me detonaram. Não é superficial, tá? Vocês entenderam o que eu quis dizer. As pessoas levam muito no sentido literal das coisas. Não é que ela é superficial, é que comparada com uma análise ergonômica do trabalho, obviamente ela é um pouco mais superficial. Agora eu uso o termo menos profunda para os mimizentos de plantão não me encher o saco. A avaliação ergonômica preliminar é uma avaliação menos profunda. Por quê? Por que ela é menos profunda? Porque o objetivo dela é identificar os perigos ergonômicos, os perigos em ergonomia. E, claro, alguns riscos mais simples, com a avaliação ergonômica preliminar, já é possível de identificar. Só que o objetivo principal é avaliar, identificar os perigos em ergonomia. Por isso que não é necessário um monte... O pessoal tá rindo do Bazé, né? Sempre tem os mimizentos de plantão. Não tá bom falar 50 minutos coisa boa, coisa top. Aqueles 5 segundos que você usou um termo, é isso que eles usam, né? Bobagem, liga para esse povo não. Eu nem ligo não, mas eu vou me ajustando para que eu não gosto de ficar na boca do povo, então eu vou me ajustando. E por que então ela é mais simples de fazer? Porque o objetivo dela não é analisar os riscos, é identificar os perigos ergonômicos. Inclusive, eu vou compartilhar com vocês onde está isso Cadê? Aqui, ó. Onde que tá na nova NR17? Para quem tá no Insta, eu não consigo compartilhar, mas eu vou ler, tá? Olha aqui, ó, para vocês verem. Deixa eu passar aqui pro lado para enxergar só um pouquinho. Ó, avaliação ergonômica preliminar das situações de trabalho pode ser realizada por meio de abordagem qualitativa, semi-quantitativa, quantitativa ou a combinação dessas, a fim de identificar os perigos ergonômicos e produzir informações para o planejamento das medidas de prevenção necessárias. Então, a avaliação ergonômica preliminar, ela é mais rápida de fazer, menos profunda, porque o objetivo não é analisar profundamente os riscos ergonômicos existentes, é para identificar os perigos. E em cima desses perigos em ergonomia, perigos ergonômicos, eu já propor sugestões de melhoria em cima dos perigos, tá? Então, quando eu preciso identificar perigos, eu não preciso de estudos profundos, ferramentas ergonômicas complexas,
checklists gigantescos, com muitas variáveis, ISOs aplicadas por completo, eu não preciso. Sim, eu uso embasamento das ISOs para avaliação ergonômica preliminar, mas eu preciso aplicar uma ISO do começo ao fim, por exemplo, uma ISO 1122883, não faz sentido. Se eu estou aplicando uma ISO inteira numa avaliação ergonômica preliminar, eu já passei da fase de AEP, eu já estou fazendo uma AET, um estudo mais profundo, tá? Deixa eu voltar aqui. Queria mostrar esse trecho para vocês. Para quem está no Insta, o item é 17.3.1.1 da nova NR17, tá? Voltando aqui, então. Agora que eu parei de compartilhar a tela. Agora me perguntam. Débora, pé no peito sem dengo. Quando precisa, né, Paula? A gente tem que deixar o dengo de lado. Senão, sobe em cima da gente. Gente, agora, qual item da NR17? Vou repetir aqui para vocês. 17.3.1.1, tá? Que fala sobre a identificação dos perigos. O que acontece? Antes que me perguntem, Débora, então fala para mim, qual é a diferença entre risco ergonômico e perigo ergonômico, já que o grande foco da ET é analisar profundamente os riscos ergonômicos e propor plano de ação em cima deles, e o foco principal, não exclusivo, da EP é identificar os perigos ergonômicos e já propor ações de prevenção em cima deles. Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês entenderem a diferença de risco e perigo. E antes disso, eu preciso falar para vocês que tem 3 tipos de nomenclatura de perigo ergonômico. Fator de risco ergonômico é o mesmo que perigo, e exigência ergonômica também você vai encontrar esse tipo de termo sendo usado para a mesma coisa. Então, fator de risco ergonômico, perigo ergonômico e exigência ergonômica. E aí tem o risco, que é diferente. O que é o perigo? Quando existe uma situação de risco ergonômico, tá? Perdão. Quando eu leio o comentário de vocês, eu falo outra coisa. O que é o perigo ergonômico? Quando existe uma situação, uma exigência ergonômica, um fator de risco, só que ele está dentro de um limite que não se transforma em um risco. Então, ele está dentro do limite ali de segurança para atuar, para o trabalhador fazer. Então, por exemplo, está dentro da frequência permitida por minuto, por hora ou por dia, está dentro do peso limite, está fazendo de forma segura, as variáveis são seguras. Então, não se transforma em um risco, está apenas no perigo ergonômico, no fator de risco, certo? Quando ultrapassa esses limites, a frequência alta, a duração do dia é alta, não tem medidas de controle, não tem pausa, essa exigência ergonômica, esse perigo se transforma em um risco, tá? E a ideia da EP é já agir em cima dos perigos para não se tornar um risco. Entendem? Então, a partir de janeiro, a gente vai ter isso na prática sendo executado nas empresas, tá? Mas essa é a ideia. E importante, toda vez que eu ajo num perigo, nem sempre ele é um risco, mas todo risco ele também é um perigo. Vocês conseguem entender isso? Isso é importante na hora do plano de ação, porque a EP vai agir tanto no perigo quanto no risco também. A AET não necessariamente, porque é para situações mais complexas de trabalho, entendem? Então, o X da questão é tentar resolver o máximo de coisas na EP, que é mais rápida, mais dinâmica, mais simples, menos profunda, menos demorada, e as situações mais difíceis, mais complexas, mais profundas, os riscos mais graves, tudo para resolver na AET, na análise ergonômica do trabalho, porque sem um estudo profundo, eu não vou acertar provavelmente a mão na hora de propor uma solução, tá? Então, vamos dar um exemplo? Manuseio de cargas. Manuseio de cargas frequente por si só é um risco ergonômico, sim ou não?
Respondam para mim. Mano, eu quero ver se vocês estão aqui vivaços comigo. Vamos lá. Manuseio frequente de cargas. Se eu falar para você, tem manuseio frequente de cargas. É um risco ergonômico, sim ou não? Só manusear cargas frequentes. Já é um risco? Tem gente mandando sim, tem gente mandando não. Depende. Perfeito. Olha só, pessoal. Depende. Quem falou não e quem falou depende, acertou. Quem falou de cara que é um risco, sim, errou. Por quê? Só dizer que manuseia peso não é risco. Porque esse peso pode ser leve, esse peso pode ser manuseado numa frequência baixa, esse peso pode estar com todas as variáveis boas, ou seja, altura boa, altura de pega, altura de entrega, distância, não ter rotação de coluna. Então, só dizer que faz manuseio de cargas frequente não é um risco. Não sei se é um risco. Pode ser que sim, mas eu não posso garantir que não. Mas ele é um perigo? Sim, perfeito. Ó, Felipe, pode ser um perigo. Tem mais alguém que mandou aqui no Insta. É um fator de risco, a Carol mandou. Tem mais gente que mandou. Alessandra, é um perigo. Viviane, é um perigo. Ó, todos os meus alunos já sabem, alunos de turmas mais antigas que já finalizaram o MDD. Todo mundo que mandou que não era um risco e que era um perigo, um fator de risco, são meus alunos. Então, assim, é um perigo afirmar que tem manuseio de cargas frequentes sem analisar, é um perigo. É um fator de risco. Para saber se é um risco ergonômico, eu tenho que analisar. E aí, se ultrapassar 5 quilos, dependendo o que você usa de referência, tem ISO, tem NIOSH, tem LIFT, cada um tem um peso máximo. Um é 23, outro é 25, outro é 30. Meus alunos sabem, cada um tem uma referência. Se ultrapassar lá 23, 25 ou 30 quilos, dependendo do embasamento que você utilize, aí sim é um risco ergonômico. Se ultrapassar a frequência de manuseios por minuto, por hora ou por dia, aí sim é um risco ergonômico. Se ultrapassar a duração no dia, mais que 2, 8 horas por dia, aí sim é um risco ergonômico. Se tiver torção de tronco, flexão de coluna, a carga tem uma referência na nova NR17 nova. Se pegar a carga acima, além de 60 centímetros de distância do meu centro, do meu corpo, já é um risco ergonômico. Então, aí sim é um risco. Então, o que é um perigo? Um perigo é existir uma situação ergonômica, um fator de risco ergonômico que existe no dia a dia do trabalhador, mas não ultrapassa os limites para se tornar um risco. Isso é um perigo ou um fator de risco ergonômico, que é, por exemplo, manuseio de cargas frequentes, desde que estejam todas dentro de um nível aceitável de segurança. Não é um risco. Manusear cargas. Ah, manusear carga é risco? Não, depende, você tem que analisar. Tem que as variáveis estarem fora das medidas de segurança. A ferramenta mais comum que a gente usa para saber isso é o NIOSH. Então, é um perigo se está dentro dos limites. É só um perigo, não é um risco direto. Senão, meu Deus, todas as empresas teriam todos os riscos ergonômicos. E aí a gente ia ficar taxado de o caneteador, né? Não é assim, não é tudo que é risco. Aí ultrapassa aquele nível, aquele limite, ultrapassa o peso, a frequência, a duração por dia, tem torção de tronco. Aí sim, depois da sua análise, você vai saber se realmente é só um perigo ou se também já tem o risco. Deu para entender, pessoal? Eu acho que essa é a forma mais clara de explicar para vocês, tá? Perfeito. Agora vocês já viram o que é a ET, o que é a EP e o que é fator de risco ergonômico ou perigo e risco ergonômico, a diferença deles, tá?
Agora, eu vou ensinar para vocês o que é o laudo ergonômico, e aí eu vou comparar os três para vocês entenderem de uma vez por todas, tá? Nunca mais vocês vão ter dúvidas depois dessa aula. Obrigada, Fer. Hora do like passando aí na sua tela. Você que está no Insta, manda um coraçãozinho. Você que está no Face, LinkedIn e YouTube, deixa o seu joinha. Eu sei que o assunto tá bom hoje. Bora lá. Deu para entender com a Unidengo sempre. Vamos lá. O que é um laudo ergonômico? Tá? Laudo ergonômico, pessoal, é um estudo profundo de uma situação de trabalho específica, de um ponto que eu preciso avaliar específico. Por exemplo, se eu tenho, aconteceu relativamente recentemente, é um exemplo que eu gosto de usar porque faz pouco tempo, e até gravei um vídeo já no meu YouTube. Chegou uma empresa e falou para mim, eu quero uma análise ergonômica. Beleza. Conversando com ela, os meus alunos sabem, a gente tem uma listinha, né, de 9 perguntas que a gente manda para o cliente quando o cliente solicita um orçamento. É um roteiro de orçamento e negociação, que são todos os dados que eu, profissional, preciso para conseguir fazer um orçamento para aquela empresa. E dentro dessas perguntinhas, desse roteiro, uma das perguntas é: qual é o principal motivo da realização dessa análise ergonômica que você está solicitando para o orçamento? Quando o cliente me devolveu o e-mail, ele respondeu que ele queria saber se o mobiliário do escritório estava bom, era ergonômico, porque os profissionais, os trabalhadores estavam com queixas de dor nas costas. Veja, a análise ergonômica, que era o que ele estava me solicitando, é um trabalho completo, robusto. A gente não avalia só cadeira e mesa. Tem profissionais que acabam avaliando só isso, mas é muito além disso. Se o único objetivo realmente no momento era saber se o mobiliário era adequado porque tinha queixas de dor nas costas, a gente poderia iniciar não fazendo uma ET direto, e sim um laudo ergonômico de mobiliários e equipamentos utilizados, né? Computador, notebook. Então, eu liguei para o cliente, fui validar se era isso mesmo, se era só saber se o mobiliário era bom, era ergonômico, porque tinha queixas de dor nas costas, com frequência, eles não trabalham de forma muito ajeitada, assim, aquele, né, um pouco descontente também. E eu sugeri para a empresa, olha, a gente pode, ao invés de fazer uma análise ergonômica, porque a gente avalia todas as situações de trabalho, desde a parte ambiental até parte de fatores psicossociais cognitivos e tudo mais, é um estudo mais profundo. O que você acha de fazermos um laudo ergonômico dos mobiliários, dos equipamentos? E se no laudo já identificar que não é ergonômico e tudo mais, eu já vou fazer as sugestões de troca de mobiliário ou de manutenção, de melhorias e de equipamentos. E a gente faz um teste, valida isso com os funcionários, essa solução implementada, acompanha uns 30 dias e vê se as queixas diminuem. Se as queixas se manterem, mesmo após essa troca, essa adequação, aí sim a gente faz uma análise ergonômica, porque pode sim, aí nesse caso, ter outros fatores, outras causas raízes desse problema que não é o mobiliário, né? Às vezes são outras coisas. E aí a empresa topou. Por quê? Porque realmente fazia sentido fazer um laudo ergonômico específico de imobiliários e de equipamentos, porque a demanda dela era algo pontual. Não necessitava de uma análise completa. Então, é mais rápido, a gente fez esse estudo pontual. Então, laudo ergonômico é um recorte, tá? É um recorte, é um estudo de um recorte de uma situação de trabalho, de um item específico, de uma situação específica. Uma análise ergonômica do trabalho, uma avaliação ergonômica preliminar, vai avaliar todas as situações de trabalho. Vai passar por tudo. A ET de uma forma profunda, a avaliação ergonômica preliminar, a EP de uma forma menos profunda. A ET vai identificar riscos ergonômicos complexos, a EP, perigos ergonômicos e riscos mais simples.
Todos fazem plano de ação, tá? O laudo ergonômico vai dar um diagnóstico e uma sugestão junto, a EP vai também, a ET também, só que cada uma com o seu foco, com o seu olhar, né? A ET mais profunda, a EP menos profunda, a ET em cima de riscos, a EP em cima de perigos, e o laudo ergonômico, um estudo aprofundado de um recorte da situação, e não do todo. Deu para entender? Tá dando para pegar, pessoal, essas diferenças entre cada um? Manda aí para mim antes de eu continuar, tá? Não quero atolar vocês de conteúdo sem ter certeza que estamos falando a mesma língua e vocês estão me acompanhando, tá? Então, mais exemplos de laudo ergonômico. Todos esses exemplos que eu dou para vocês, pessoal, é que já aconteceram comigo, na minha realidade. Eu atuo com ergonomia há 7 anos, tenho minha consultoria de ergonomia há 4 anos, que eu abri as soluções ergonômicas. E todos esses exemplos é tudo que já aconteceu comigo em algum momento desses anos de atuação, tá? Obrigada, pessoal. Ótima explicação, como sempre. Perfeito. Obrigada, meninos. Obrigada, Mauro. Maravilha. Fico feliz. Para todo mundo que está mandando perguntas, não estou ignorando vocês, tá? Segura, que eu sempre respondo no final da live, porque senão às vezes é conteúdo que não é do tema de hoje e eu não gosto de dispersar, tá? Então, fica até o final que eu vou responder todas. Perfeito, galera. Então, essa é a diferença dos 3, tá? Vamos lá. Qual que é obrigatório, qual que não é obrigatório? Antes, o laudo ergonômico tem mais um bracinho dele. O laudo ergonômico também é o documento feito em perícias. Então, quando vai laudar uma situação nas perícias do trabalho, durante assistência técnica, durante a perícia, o documento emitido é um parecer técnico ou um laudo ergonômico, tá? Então, essa é um bracinho do laudo ergonômico que também acontece. O nome do documento gerado no meio judicial, no meio de processos, ações trabalhistas, é o laudo ergonômico. Tá? A análise ergonômica, ela aparece nos processos trabalhistas quando o juiz, né, solicita ou o perito solicita se a empresa tem análise ergonômica do trabalho já feita. Aí ela aparece, mas o documento gerado na perícia é laudo ergonômico, tá? Bom, agora, pessoal, vamos falar sobre as obrigatoriedades, tá? A ET até dia 2 de janeiro, obrigatória para todas as empresas que possuem trabalhadores. A partir de 3 de janeiro, a EP é obrigatória para todas as empresas que possuem trabalhadores. E a AEP vai demandar análises ergonômicas. Por quê? No final de toda a EP, no final não, né? Mas no percurso da avaliação ergonômica preliminar, vai ter várias situações que a avaliação ergonômica preliminar por si só não é suficiente para conseguir entender aquele risco ergonômico, avaliar aquele risco, aquela situação de trabalho ou propor uma solução ergonômica assertiva. Então, a própria AEP vai demandar a ET, e aí vai ser obrigatório. Então, por exemplo, eu sou a profissional que estou fazendo a avaliação ergonômica preliminar de uma empresa, tá? Estou fazendo a avaliação ergonômica. Se eu identifico que para determinadas situações de trabalho eu preciso de uma análise ergonômica do trabalho, eu mesma vou sugerir na EP que para essa situação de trabalho eu vou precisar de uma análise ergonômica. E aí passa a ser obrigatório também quando está na EP, porque é o plano de ação da EP. Está dentro do plano de ação da EP fazer análise ergonômica quando necessário. E tem mais várias outras situações a partir de... Oi, Adriana, boa tarde. A partir de 3 de janeiro, que vai ser obrigatória a ET também. Deixa eu compartilhar aqui com vocês do YouTube na tela. E para quem está no Instagram, eu vou ler, tá? Então vocês vão acompanhar juntos, tá? Vamos lá. Ó,
A ET deve ser feita sempre que observada a necessidade de uma avaliação mais aprofundada da situação, né? Então, tem uma situação de trabalho que eu preciso de uma avaliação mais profunda, porque com a EP eu não dei conta, e tem várias, pessoal. Manuseio de cargas, puxar e empurrar cargas, manuseio de pacientes, trabalho com repetitividade, linha de produção, situações identificadas na entrevista durante a EP, de situações complexas, de fatores psicossociais cognitivos, tudo isso vai precisar de uma ET depois. Então, o item A, observada a necessidade de uma avaliação mais profunda, tem que fazer a ET. Depois, outra situação, identificadas inadequações ou insuficiência das ações adotadas. Então, fiz a EP, identifiquei os perigos, identifiquei alguns riscos e já consegui propor algumas ações. Mas, por ser uma avaliação menos profunda, eu não consegui ser tão assertiva nas minhas sugestões, né, de redução dos perigos lá e dos riscos. Então, eu vou fazer uma ET. Quando for sugerida no PCMSO, tá? Então, no PCMSO, pode também, sim, estar inserida a solicitação de uma análise ergonômica do trabalho, geralmente quando tem um histórico ali laboral difícil daquela empresa, com muitos atestados, com muitos, talvez se tenha afastamentos, com muitas queixas durante as avaliações, tanto as periódicas quanto demissionais e tudo mais, tá? E quando também no PGR for solicitado. Quando tiver análises de doenças e acidentes do trabalho. Então, teve um acidente do trabalho, teve uma doença do trabalho. A equipe responsável, ou a pessoa responsável ali pelo GRO, PGR daquela empresa, se ela identificar que é um fator ergonômico né, a gente já fez uma live sobre isso, o Couto fez um estudo junto com o Denis, né, e nesse estudo de quase 1.000 acidentes do trabalho, 41% dos acidentes do trabalho avaliados, a causa existia fator de má ergonomia, ou seja, riscos ergonômicos existentes. Então, gente, se pegar os acidentes do trabalho, 41% tem fator ergonômico envolvido para aquele acidente acontecer. Então, vai vir muita demanda do PGR. Quem trabalha mais tempo com ergonomia sabe que tinha muita demanda de análise ergonômica vinda do PPRA. Simplesmente trocou. Agora vai ter muita demanda de análise ergonômica vinda do PGR, né? Porque toda vez que os responsáveis pelo PGR das empresas ou a equipe multidisciplinar responsável pelo PGR das empresas identificar que tem muito risco ergonômico, que tem muito acidente do trabalho ou muita doença do trabalho, o ideal é eles recomendarem para a empresa, dentro do PGR, dentro do plano de ação do PGR, fazer uma análise ergonômica do trabalho, tá? Que mais? Esses são os 4 itens obrigatórios, tá? Obrigatórios por norma, pessoal, para fazer análise ergonômica. Mas não é só isso. Tem gente que pensa que a única exigência... Deixa eu voltar aqui com vocês. Para quem já sei que vai perguntar, o item da obrigatoriedade da ET da nova NR17 é o item 17.3.2. 17.3.2, tá? Olha só, pessoal. Deixa eu voltar aqui com o Insta. Aí. O que eu ia falar mesmo? Nossa, me deu um branco. Onde que eu tava? Tá. Tá. Lembrei, voltei. Tem gente que acha que a ergonomia no Brasil é só NR17, tá? Só NR17. Mas não. Esses 4 itens de exigência de análise ergonômica é a obrigatoriedade legal. Mas, gente, tem muita empresa que vai além da obrigatoriedade legal. Tem muita empresa que, por si só, solicita análise ergonômica porque quer implementar uma ISO internacional, porque está no processo de perícia
e quer deixar tudo regularizado antes da perícia, porque está com queixas e quer, como foi o exemplo dessa empresa. Eu que sugeri o laudo porque realmente estava na cara que era só mobiliário, e realmente foi isso. Mas está preocupado com queixas e solicita, então não fiquem bitolados, gente. Não vai ser solicitado a ET somente nessas quatro situações, que mesmo assim, nessas 4 situações obrigatórias já é uma demanda gigantesca se você for colocar na ponta do lápis. Mas é muito além disso, tá? É muito além. Você não receberá solicitações de orçamento de análise ergonômica só para cumprir esses 4 itens obrigatórios. Quem já trabalha mais tempo sabe. Claro, tem as empresas que solicitam só para cumprir norma? Claro que tem. Os Zé Norminha, né? Que engavetam. Certificações, concorrências, perfeito. Tem muitas empresas que prestam serviços para grandes empresas, por exemplo, uma Ambev da vida, e a Ambev exige daquele prestador que ele tenha análise ergonômica dos funcionários que vão prestar serviços para uma Ambev da vida, senão ele não vai fechar, né? Não vai, já descarta ali no processo de orçamento de mão de obra. Então, é um universo, gente. Não fiquem presos só nisso, tá? Bem, e o laudo ergonômico, ele é obrigatório? Não existe nenhuma. A ET sim, nesses casos, a EP sim. Laudo ergonômico, não tem obrigatoriedade legal. Você não vai encontrar uma norma, um item, uma CLT da vida que tenha isso como uma exigência, até porque é um estudo de uma situação específica, tá? Não é nada obrigatório, tá? Vamos agora num jogo rápido de, de diferenças entre um e outro, assim? Vamos lá? Ah, um outro exemplo de laudo ergonômico, pessoal, que eu também já fiz, é o laudo de iluminação. Então, o escritório que está saindo da planta agora, sendo feito, sendo mobiliado na fase de projetos, é comum as empresas solicitarem um laudo ergonômico de iluminação. Ou antes da fase de execução do projeto, para já sair feito de forma ergonômica, ou depois que finalizou o projeto, para ir lá fazer um laudo para ver se ficou em conformidade com a ergonomia. E aí, se não ficou, faz alguns ajustes necessários para ficar. Então, é um tipo de laudo ergonômico também, tá? Bem, bate-bola aqui de diferenças rápidas entre os três para ver se vocês pegaram, tá? A diferença entre a EP, a ET e o laudo ergonômico. Mas antes, vou pedir de novo, hora do like, deixe seu coraçãozinho aí no Insta, deixe o seu like no Face, LinkedIn e YouTube, tá bom? Bora lá. Diferenças rápidas. AET para AEP. AET estudo mais profundo. AEP estudo menos profundo. Metodologias de análise. AET, tudo que é complexo, tudo que analisa de forma mais profunda. Ferramentas ergonômicas, ISOs, normas, checklists, coleta profunda, entrevista profunda. Já a AEP não tem necessidade dessa coleta mais profunda. A nossa principal ferramenta na EP vai ser a entrevista e a observação no posto de trabalho. Vai ser o nosso principal carro-chefe, porque a gente vai conversar com os trabalhadores, da mesma forma que a gente já fazia na ET, e vai fazer uma observação direta no setor, no posto de trabalho, para confirmar tudo aquilo que foi falado na entrevista. Mas a minha AEP eu estou estruturando, ela vai ficar pronta em breve. Meu modelo de AEP não tenho ainda, é algo novo para mim, embora a primeira etapa da minha AET lá do MDD seja já uma preliminar. Eu nunca tive um documento estruturado, feito de avaliação ergonômica preliminar. E não está tendo demanda ainda, então eu não fiquei desesperada em correr, enfim, tem gente que já tem curso de AEP há um ano atrás, nem sei como, porque não era feito ainda. Mas, enfim, que eu tava falando? Me perdi. Quando eu fizer minha AEP,
Eu tô com o escopo na minha cabeça e eu estou estruturando o documento. O escopo da minha cabeça da EP na prática é que eu não vou aplicar ferramentas ergonômicas, porque na minha opinião, aí é uma visão pessoal, que não está escrito em lugar nenhum, não existe certo e errado ainda, talvez a gente descubra com a prática lá na vida real ano que vem, né? Quando começar de fato fazer, por enquanto a demanda na minha região, para mim, não está existindo ainda. Geralmente as empresas esperam a data, né? Limite para começar. Eu não vou fazer a aplicação de ferramentas, porque para mim, ferramentas ergonômicas precisa de bastante coleta de várias variáveis e para mim já é um estudo mais profundo, já entra numa AET. Então, a princípio, pode ser que eu mude, e se eu mudar na prática não funcionar, eu vou voltar aqui e vou falar para vocês, como eu sempre fiz, porque tudo é teste, ninguém sabe de tudo, ninguém é especialista, a gente vai aprendendo meio que juntos no caminho. Eu não me endeusem, tá? Eu sou um ser humano normal, igual a vocês, que tem dúvidas, que erra, que aprende, que testa, que volta, que refaz, tá? Mas na minha EP, de início, eu vou fazer mais de forma qualitativa, entrevista, observação direta, vou fazer vou usar todos os embasamentos e metodologias para usar, mas a parte descritiva do negócio, não aplicar ferramenta ISO do começo ao fim, checklists extensos e múltiplas variáveis, porque é assim, né, gente? O valor de uma EP tem que ser mais acessível do que uma ET. E eu não trabalho de graça. Então, mais para frente, sim, medições ambientais só na ET, tá? É qualitativo na EP, na minha opinião, não tem certo e errado, tá? Podem procurar. Hoje é dia 20 e pouco, 20 alguma coisa de novembro, não é? 29? Que dia é hoje? Que dia? Não tem a data aqui. Tô perdido. Estamos, que dia é hoje? 29? 29 de novembro, né? 29 de novembro de 2021. Nós não temos hoje, nessa data, obrigada, doutor Júnior, está me salvando hoje. Hoje, nós não temos nenhuma documentação legal que fale como tem que ser uma EP, o que tem que ter, o que não tem que ter, qual é o limite entre uma EP e uma ET. Então, pessoal, é na tentativa e erro, tá? Não tem certo e errado, não. Então, na minha opinião, não irei fazer, na minha prática, metodologia de trabalho, avaliação com equipamentos, ambiental, tudo na EP. Vai ser entrevista. Conforto. Tá confortável? Não. Talvez precise então de um estudo de uma ET. Vocês entendem isso? Pode ser que daqui a pouco não, daqui a uns meses eu volte aqui, pessoal. Saiu um documento, uma legislação, uma obrigatoriedade, é obrigatório, tem que fazer, é assim, assim, assado, que faz uma EP. Ensinaram pra gente, colocaram num papel, passo a passo. Eu vou vir aqui e vou compartilhar. Hoje, por enquanto, não tem, né? Eu também não pretendo usar ferramentas ergonômicas na EP. Tem gente que tá comigo, né? Ferramentas geralmente têm muitas variáveis, já entra num estudo mais profundo, né, pessoal? Bom, vamos lá. Mais um joguinho rápido aqui de diferença. Laudo ergonômico, recorte um estudo de um recorte de uma situação de trabalho, a ET e a EP, estudo do todo. E a EP de forma menos profunda e a ET de forma mais profunda. Que mais? A ET, diagnóstico de risco ergonômico e plano de ação. A EP, diagnóstico de perigo ergonômico e plano de ação em cima dos perigos. Que mais? Tá. Esse era o joguinho rápido que eu ia fazer. Agora, para fechar, e daí eu vou responder as perguntas de vocês agora, tá? Para quem vem mandando. Para fechar, como que eu sei o que o meu cliente realmente precisa? Né? Débora, você falou que a gente tem que entender a diferença dos três para poder
orientar o cliente para poder, né? Que o cliente é leigo, quem entende do assunto somos nós. Se o cliente soubesse de tudo, ele não precisaria nos contratar, né? Então, como que a gente entende isso e ajuda o cliente? Como que a gente sabe o que o cliente precisa? De que forma? Conversando, pessoal. Não tem como você chutar, estimar que o cliente precisa de uma ET, de uma EP ou de um laudo ergonômico, tá? A melhor forma, pessoal, é pelo telefone. Pega o telefone para aquele seu futuro cliente que está orçando com você e conversa com ele. Conversa. Por que você está solicitando isso agora? Aconteceu alguma coisa? Qual é o motivo principal? Enfim, o que te motivou a solicitar esse orçamento? Qual é o seu principal problema hoje? E ouça, escute. Escute, senão você não adianta querer chutar. Às vezes a gente acha que a gente é o sabichão e não é, não. Né? A gente é muita história, cada empresa é única, cada situação é única, empresas de um mesmo nicho, de um mesmo ramo, de um mesmo KNAI tem situações diferentes, né? E razões e motivos diferentes para te encontrar, para te solicitar um orçamento, então converse. É nessa conversa, gente, tá muito calor aqui. Eu não sei onde vocês moram, mas aqui, meu Deus do céu, tá muito calor. E aqui isso é difícil, hein? Aqui no sul. Meu Deus. Eu não, sem conversar, não adianta tentar chutar, tá, pessoal? Tem que entender, tem que entender. Exemplos. Se é uma situação de trabalho complexa, que você já viu de cara na solicitação de orçamento que é complexo, de cara, pessoal, é uma análise ergonômica do trabalho, tá? Se é uma situação mais simples de resolver, ou cumprimento da nova NR17, por exemplo, pode ser uma EP. Se é uma situação simples e bem definida, que é só aquela situação de trabalho, então, só mobiliário, só ambiente, só avaliar isso, situações pontuais. Pode ser um laudo ergonômico, e o laudo ergonômico pode ser também uma situação de trabalho complexa para ser avaliada desde que seja pontual, um recorte, tá? Algo específico, não um todo de um trabalho. Então, mais ou menos isso, mas assim, não tem uma receita de bolo, tá, pessoal? É só realmente conversando com o cliente para entender, tá? Obrigada, Rafa. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. Gente, o conteúdo de hoje é esse. Estamos aqui há 55 minutos. Eu espero que vocês tenham gostado. E agora eu vou tirar as dúvidas de vocês. Então, os próximos 10 minutos serão de tirar dúvidas, tá? Eu vou subir para ir respondendo algumas antigas e vou descendo para ajudá-los, mas antes, quero saber, gostaram desse conteúdo que estava aguardado, hein? Que essa dúvida eu vou. Esse tema da live de hoje eu vou ajudar centenas de pessoas, porque era um dos rankings de perguntas enviadas para mim e dúvidas. E hora do like, Fer. Obrigada. Obrigada, gente. Alice, Martina, Júnior, Tony. Obrigada, Felipe. Como sempre, maravilhoso. Só para lembrar que o MDD é incrível. Top, amei. Foi muito bom, show. Obrigada, Joelton, Paula, Eliana, André, Fernando, Fernanda, José, Rubens, Andréia. Obrigada, gente. Newton. Aula mais que perfeita. Obrigada, Gerson. Obrigada, Sérgio. Muito, muito, muito obrigada. Vou salvar com carinho. Salva aí, pessoal. Vai ficar salva, tá? No YouTube, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram. Quem quiser rever, fazer as anotações depois. Quem perdeu o começo, tá? Obrigada, Mauro. Karina, obrigada.
Socorro, Luana, Mônica. E sim, você é a deusa grega da ergonomia. Sou não, Júnior. Sou não. Sou só alguém muito comprometido em ajudar com os 5 centavos que eu posso. Que eu consigo, com os 5 centavos que eu sei. Obrigada, Larissa. Bora lá. Vamos responder algumas dúvidas aqui. Uns 10 minutinhos de tira dúvidas. Joelton tem as melhores. Essa eu vou deixar para o pessoal ler. Tirou 10, Joelton. Perfeito. E nem vacilou ainda no termo. André, muito boa sua pergunta. Será que em janeiro a ET poderá substituir a EP caso o cliente solicite a ET? No meu ponto de vista, com certeza, tá? Com certeza. Se o cliente fizer uma ET bem feita, avaliando todos os itens, identificando os perigos de novo, identificando os perigos primeiro, os fatores de risco primeiro, depois análise profunda das situações que demandarem ferramentas, ISOs e tudo mais, e plano de ação, na minha opinião, não tem por que fazer uma EP, porque já está englobando tudo, né? Então, tem gente que, sabe, eu acho que é porque tem preguiça. Juro para vocês, tem gente que tem preguiça de fazer a ET e fica batendo na ET pobrezinha que nos ajudou e esteve presente por tantas décadas conosco. E aí fica batendo na ET agora, com a nova norma, e fica, ai, porque não tem necessidade de fazer a ET, não sei o quê, uma ova. Inclusive, se o cliente te solicitar a ET, sabe o que você tem que fazer? Bater palma para ele e falar que top, porque mesmo, entre aspas, não sendo obrigatório de cara, ainda assim o cliente quer fazer, poxa, porque ele entende da importância da ergonomia, porque ele sabe que uma análise ergonômica bem feita traz muitos benefícios. Então, tem gente que, juro para vocês, tem gente, eu já vi post, artigo, LinkedIn, complicado, eu já vi gente escrevendo assim, ó, se o cliente te solicitar uma ET, não faça. Faça a EP. Não faça isso com o seu cliente como se fosse um crime, entende? Existem situações que eu acho que sim, pode ser que não seja necessário. Mas, poxa, tem um monte de situações de exigência, de risco. Tem um histórico complicado, afastamento, bastante queixa, ambulatório bombando. Por que não fazer direto, principalmente se a empresa está solicitando? Não vejo nada de errado. Mas tem gente que é muito sensacionalista, né? Tomem cuidado com sensacionalistas, porque é 8 ou 80, não existe meio termo, não existe sensatez, né? Então, eu acho que, na minha opinião, sim. Inclusive, esses meus clientes agora, de final de ano, aqui de outubro para cá, eu fiz 4 análises ergonômicas de outubro para cá. 4? 6, na verdade. 6 análises ergonômicas de outubro para cá, todos eles. Não tem necessidade de uma EP em janeiro, porque, como eu comentei com vocês, a primeira etapa da minha ET, do meu método de análise ergonômica, já é uma preliminar. Meus alunos sabem, a gente já identifica todos os perigos de ergonomia, 100% dos perigos em ergonomia na nossa ET. Então, não tem necessidade, né? A gente já sai com os perigos mapeados, com os riscos analisados no nosso modelo de AET, né? No nosso método. E com o plano de ação, com as soluções para os riscos. Então, se chegar e falar, não, é obrigatório, independente da ET, vai ser um crime, porque vai ser copiar e colar ou refazer o que já está feito. Então, na minha opinião, não tem necessidade, tá? Deixa eu ver o que mais. Olha,
Olha que maravilha! A Paula foi contratada por 2 empresas para elaborar ET. Que maravilha, Paula. Minha aluna também, parabéns. Vamos para cima. Obrigada, Paulo. Saudades. Um beijo para você, para sua família e para a linguiça. Vocês estão vendo a linguiça aqui no YouTube, né? Ah, não estão. A linguiça aqui, ó. Aqui, para quem tá no Insta também, ó. Essa é a linguiça, para quem não conhece. Minha gordinha. Perfeito, Alessandro. Em caso de perícia judicial, o laudo ergonômico é fundamental. Rubens, você acha que a EP vai bombar mais que a ET? Eu acho que num primeiro momento, talvez sim, tá? Talvez sim. Mas a gente só não tem como ter bola de cristal, né? Só vivenciando mesmo. Só na prática a gente vai saber de fato. Operadoras de check-out são obrigadas a utilizar calçado de segurança? Tassiano, eu não sou da área de segurança do trabalho. Eu sou ergonomista. Então, eu vou deixar aí para quem está no YouTube ou no Instagram também. Quem quiser responder a pergunta dele, responde por mim, quem for da área da segurança do trabalho, porque eu não sei. Eu não sei. Eu sou bem leiga nisso. O assunto está ótimo. Que mais de dúvidas? A linguiça é muito linda. Ela é muito linda. Obrigada, Fátima. Obrigada, Francisca. Maravilha quando dá para assistir aula ao vivo. Não entendi, André, a validade. Não entendi sua dúvida. Muito bom, desejo ser aluno logo em breve. Será muito bem-vindo, Aldo. Tiago, como faço para ser aluno do MDD? Pessoal, as inscrições encerraram, as vagas esgotaram sexta-feira. Foram 3 dias de inscrições e esgotaram 100% das vagas. Em 3 dias, sexta-feira, esgotaram todas as vagas, a gente não aceitou mais inscrições. Quem aí é aluno da nova turma? Que a gente começou ontem. Manda aí, quero ver se vocês estão aqui também. Então, para quem quiser se cadastrar na lista de espera da próxima turma, é só acessar esse site www.deboradengo.com.br. Vou escrever aqui no chat www.deboradengo.com.br. Você faz um cadastro simples na lista de espera. Para quem está no Insta, o link está no meu perfil, na minha bio, tá? E você é avisado quando abrir novas turmas, ok? Ótima aula, adorei, que bom. Não, Alessandra, quando é um laudo ergonômico, um recorte não engloba todas as atividades, vai ser aquela atividade específica. Se englobar todas as atividades, é porque é uma análise ergonômica daí, tá? Não é mais um laudo, tá? Um exemplo, aconteceu um acidente do trabalho em um dos hospitais que eu atendo, na verdade não foi só um, foram alguns acidentes do trabalho, durante o transporte de pacientes numa rampa bem íngreme, tá? Por conta do Covid, eles tiveram que separar as alas entre a área limpa e a área suja, a área Covid e a área não Covid. E na área não Covid não tinha elevador, tinha que só transportar os pacientes nas macas e a rampa era muito íngreme e começou a ter alguns acidentes do trabalho. Então, o hospital me contratou para eu fazer uma análise ergonômica do trabalho só desse manuseio nessa rampa, para entender o motivo do acidente e propor uma solução para isso não acontecer. Aí eu expliquei, né? Não é uma análise ergonômica, é um laudo ergonômico. Então, um outro exemplo de laudo ergonômico, um estudo profundo, foi do começo ao fim dessa atividade,
né? Mas específico de transporte de pacientes nessa rampa, nesse setor, nessa aula, tá? Obrigada, Zira. Foi muito clara e perfeita a sua explanação. Gratidão. Que Deus te ilumine. Muito, muito obrigada. Aí, meus alunos aqui da turma nova, Geisa, Valdeza, Suzilane, Renata, Lilian, Alessandra, que bom que vocês estão aqui também. Aqui no Insta, a Elisete, a Erilma, a Mônica, a Viviane voltou de novo, o Júnior, Cíntia, Karina, que maravilha. Pessoal, o mousepad para os 12 primeiros não foram enviados, tá? Por isso que vocês não receberam ainda. Como teve inscrições até sexta, né? Não tinha como enviar, tá? Nem chegaria mesmo que eu enviasse na sexta. Valor do quê, galera? Não entendi sua pergunta, Aldo. Como é a melhor forma de precificar as AETs ou laudo? Tenho visto alguns valores desorbitantes. Eu cobro por função, tá? Por porte de empresa, número de funcionários e por complexidade de trabalho. São essas principais características para formalizar meu orçamento. Eu ensino 100% de quanto cobrar, como cobrar, passo a passo, planilha de orçamento, como montar uma proposta comercial, apresentar para a empresa, tudo isso, a parte comercial inteira, completa, desde publicidade dos serviços de ergonomia, propaganda, marketing, captação, atração de clientes, na mentoria para novos negócios em ergonomia. Essa mentoria também é online, assim como o MDD. Também esgotaram as vagas na sexta-feira, em 3 dias de inscrições. Quem quiser entrar na lista de espera, esse é o site, www.deboradengo.com.br/mentoria, tá? Saudades das aulas, foram e têm sido muito gratificantes. Obrigada, gente. Meus alunos sempre aqui, me dando maior força. Gente, acho que é isso. Muito obrigada pela participação de vocês. Se ficou alguma pergunta para trás, me manda no inbox, que eu ajudo vocês, vou respondendo aos poucos, até conseguir zerar a minha caixa de entrada. E agora eu vou fazer o sorteio do calçado de segurança da aula passada, tá? Então, uma live sim, outra não, a gente faz o sorteio de um sapato de segurança para os participantes. Então, hoje eu vou sortear o calçado de segurança da Kadesh da aula passada e na próxima semana vai ter mais um calçado para ser sorteado, tá bom? Obrigada, Paulo. Pessoal, podem investir nos cursos que vale muito a pena. Obrigada, Paulo. Beijo e uma lambida da linguiça também, um lambejo. Linguiça, pessoal, para quem não sabe, essa é a linguiça. Não deu de ver. Aqui, ó. Para quem tá no Insta, a linguiça ali, ó. Vamos lá, gente, ó, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Compartilhar a tela. Ó, esse é o calçado de segurança que vai ser sorteado hoje. Deixa eu virar aqui para vocês do Insta. Esse é o calçado de segurança que será sorteado hoje da Kadesh, mas não é para quem está ao vivo hoje, é para quem participou da live passada de segunda-feira. Tinha que comentar neste post aqui, nesse aqui, se você já era MDD ou se você iria ser MDD. Então, serei MDD, fui MDD e sempre indicarei o MDD. Olha que a Silvia merece ganhar, hein? Esse comentário foi top. MDD é meu curso de análise ergonômica, tá? Ó, sou MDD, serei, sou, serei. Já carreguei os comentários aqui, pessoal. 88 comentários, então vamos ver quem vai ser o ganhador. Cruzem os dedos.
Meu Deus, Erilma, minha aluna nova que acabou de entrar na turma agora e ela tá ao vivo. Erilma, entra aí. Manda um oi. Erilma, entrou na minha última turma, ó, comentário número 41 de 88. Serei MDD e realmente foi, se matriculou na sexta-feira. Parabéns, Erilma. Seu calçado de segurança lindão, em breve, ó, será enviado pela Cadeche na sua casa. Muito, muito bom. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Deixa eu voltar aqui no YouTube. Muito, muito obrigada. E, ó, Erilma, ganhou. Parabéns, Erilma. Muito obrigada. Não se esqueçam, toda segunda e 5, o nosso bate-local aqui ao vivo. Eu sempre abro caixinhas de perguntas para vocês enviarem os temas, então fiquem de olho lá no Instagram. O seu tema, a sua dúvida pode virar um tema de aula completa aí para você. Então, segunda-feira às 5 a gente se vê. E um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado. E participem da live segunda-feira que vem ao vivo para concorrer a um outro calçado de segurança da Cadeche. Grande beijo. Tchau, tchau.